Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao canal Dicionário de Plugins. E hoje nós vamos falar deste equalizador aqui, o Line-EQ, que é o equalizador de fase linear. Então se você caiu aqui de paraquedas, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele like, ativa o sininho para não perder nossos conteúdos. E claro, se quiser me ajudar a espalhar o conhecimento de forma gratuita, divulga esse vídeo para um coleguinha seu e sem mais delongas, roda a vinheta e bora para o vídeo. Em primeiro lugar, vamos entender um pouquinho aqui do que é essa fase. O que é fase linear? A fase é quando, por exemplo, você tem aqui o vale e o pico da onda não estão alinhados, certo? Então, por exemplo, se eu abrir aqui, ó, vocês vão notar que não tem um alinhamento. Agora, como que isso acontece? Claro, quando eu amplio aqui, não é perceptível. E existe até um questionamento no manual se importa tanto esse deslocamento, se isso é tão relevante assim, né? Mas, no geral, isso acontece, por exemplo, quando você vai gravar um violão, por exemplo, ou um trompete, ou um violino, qualquer coisa. Então você coloca um microfone aqui, você coloca outro aqui, certo? E o certo era o músico basicamente estar no meio. Afinal, o som, supostamente, num mundo ideal, atingiria os dois microfones ao mesmo tempo. Entretanto, se você desloca este músico para cá, né, desloca ele para cá, o que vai acontecer? O som vai atingir esse microfone antes desse. E o que vai acontecer aqui nas ondas, que uma das ondas ela vai ter um leve deslocamento, vou até simular aqui para vocês, como se fosse isso aqui, ó, né? Tipo, por exemplo, isso aqui, certo? Então ele vai ter um leve deslocamento em relação ao outro. Então, basicamente, o que acontece? Esse equalizador, ele tem como objetivo de, quando você equalizar uma determinada faixa, não ocorrer isso, não haver esse atraso, né? Então, em alguns casos, quando a gente faz algum processamento, né, dependendo do equalizador que você usa, ou mesmo um equalizador físico, ele naturalmente causa esse deslocamento, isso é natural. Então, assim, se você quer, por exemplo, uma mixagem mais cristalina, né? Não sei se pode afirmar isso, você normalmente vai utilizar esse tipo de equalizador, né? Que é o equalizador de fase linear. Isso aqui é bom para a sua mix? Bom, depende muito, sabe por quê? Pelo seguinte, pense que você tem escutado música a sua vida inteira e a grande parte delas são feitas em consoles analógicos, que tem naturalmente esse deslocamento de fase. Então, assim, você está acostumado com esse, entre aspas, pequeno defeito, ou, como diriam os experts, essa coloração, né? Essa coloração nas músicas. Então, tirar ela, né? Muitas vezes tirar ela, deixar tudo limpinho, cristalino, ele vai danificar a sua mixagem, vai tirar um pouquinho da característica, né, da sua música. Então, é importante você avaliar bem quando usar e se vai usar, né? Então, outra questão assim desse equalizador é que ele tem uma quantidade de sample muito grande, olha lá, ó, né? Você fala para vocês observarem aqui. Então, 2.679, ou seja, numa mixagem que você tem lá 40, 60 pistas, não é legal usar ele. Normalmente o manual indica para usar ele mais quando se trata de masterização, coisas assim, certo? Então, olha, são algumas vantagens e desvantagens. Claro, em alguns casos você vai precisar, né, de uma mix mais limpas, em outros não. O próprio manual, de forma geral, ele deixa meio em dúvida se é perceptível ou não essa diferença, né, entre um equalizador comum e o de fase linear. Como vocês podem observar aqui, eu fiz uma experiência, né? Fiz uma experiência aqui. E esse aqui é o sample original. E esse aqui é o de fase linear. Esse aqui é o de fase linear, aliás, que eu troquei na hora que eu fui mostrar para vocês. E esse aqui é o com o equalizador normal. Se vocês notarem, né, a diferença aqui, ela não é aquela diferença gigante. É praticamente
imperceptível se você observar. Olha só, o linear, aqui ó, bem aqui ó, tá bem juntinho, deixa eu aumentar ainda mais aqui ó, pra gente dar uma observada bem legal. Então aqui ó, vamos pegar aqui, ó, nota que ele tá bem certinho, exatamente onde está passando a linha ali. E se eu pegar aqui ó, o mesmo ponto aqui, nota que é um leve deslocamento, certo? Quando eu utilizo o equalizador normal, mas muito leve. Agora, será que nossos ouvidos têm a capacidade de perceber essa pequena nuance aqui? Será que a gente sente isso? Eu acho que assim, se tiver de forma muito exagerada, claro, a gente vai perceber com toda certeza, mas do jeito que tá aqui, ó, vou colocar para tocar. Esse aqui é o normal. Esse aqui é o equalizador que a gente sempre usa. E esse aqui, o linear. Se você notou alguma diferença, coloca aí nos comentários, por favor. Eu, particularmente, mesmo nos monitores, que são mais precisos que meu fone, não notei absolutamente nenhuma diferença. Explicando isso, agora vamos olhar aqui para o equalizador, né? E ele traz esses dois equalizadores. Eles têm duas funções diferentes, apesar que os dois estão no mesmo manual, por isso eu trouxe os dois ao mesmo tempo. Esse equalizador aqui, ele é voltado para as frequências baixas, e esse equalizador aqui é voltado para as frequências um pouco mais altas, mas ele também atinge as frequências baixas. Então, basicamente, se você for equalizar um baixo, alguma coisa assim do gênero, kick, etc., você vai utilizar este equalizador aqui. Ou se você quer fazer um corte, ou, por exemplo, lá na masterização você quer colocar um corte nas laterais e tal, para o grave não vazar, né, e tal, normalmente esse aqui é o ideal. Ou mesmo fazer uma limpeza aqui abaixo de 32 e tal, que são frequências praticamente que a gente não escuta, né, você precisa ter um sistema sonoro muito bom para você conseguir escutar essas frequências aqui abaixo de 32, certo? Normalmente os graves vão ficar aqui entre 70 e 120, que é onde a maioria dos baixos são mais evidentes, assim, certo? Então, de forma geral, esses equalizadores aqui, eles têm a mesma função, por isso eu vou explicar tudo nesse aqui. Ele é um equalizador de 6 bandas, né? Então aqui nós temos, essa aqui você precisa ligar ela para ativar. Aqui você escolhe o modelo de corte de filtro, né? Então aqui ó, desligo, ligo. Aqui você tem o que é a abertura, a frequência que vai se deslocar. E aqui basicamente você tem o ganho, né? E todas elas funcionam mais ou menos assim, liga e desliga, certo? Normal, aqui você tem outros tipos de corte e tal. Aqui, o trim basicamente, ele é como se fosse um tab, digamos assim que o seu som esteja aqui batendo menos 5. Ele meio que vai puxar esse som para vai setar o volume para basicamente o pico máximo aqui que está definido na DAW. Seria basicamente isso que o manual fala. Então, por exemplo, se você está com dinâmica ali, o seu som está cheio de dinâmica, então tem um pico lá, está tudo em 0. Vamos supor que é porque está tudo em 0. Nossa, é um traço a música. E tem lá um pico que cai para menos 10. Olha, se você pegar no menos 10 e apertar o trim, ele vai puxar esse valor de menos 10 para 0, certo? Basicamente isso. O jitter, ele é aquele ruído, né, que a gente já falou em vários outros plugins aí, que ele serve para preencher a quantização digital, certo? Para não ficar, claro, aquele ruído mais digital, e aqui eles tentam trazer um ruído mais analógico. E por fim aqui, o método. Método, ele tem 3 modelos aqui. E cada um deles faz uma coisa diferente dependendo da onda que você coloca. E por isso aqui eu vou ler direto do manual que fica mais fácil. Então aqui, ó, os métodos específicos pelo equalizador, eles são determinados como normal, accurate e low ripple. E cada um apresenta uma implementação diferente para as propriedades de filtro especificada. A diferença essencial entre os métodos está entre a precisão do filtro implementado e sua banda parada. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Dependendo o tipo de corte que eu escolho aqui, né,
ele vai atuar de uma forma. Então ele dá um exemplo aqui, ó. Digamos que estamos cortando 30 decibéis em um key estreito de 6,5 na frequência de corte de 4.000 Hz. Alternar entre os três métodos mostrará somente no método Accurate, o filtro Note atingirá menos 30 na frequência de corte. No método normal, o filtro implementado irá cortar menos 22. E por fim, o Low Ripple apenas 18. Então tá vendo que ele vai se comportar dependendo o tipo de corte ou filtro aqui que você escolha. É legal vocês darem uma olhadinha do manual, se é que isso é tão necessário assim, porque como a gente pode ver são cortes bem exagerados, né? Ou ver também se eles são tão perceptíveis assim, para saberem os padrões certinhos, né? Que isso aqui é muito difícil você decorar, vamos dizer assim, né? A menos que você tenha ali a tabelinha pronta, certo? Então, basicamente, é isso que esse plugin faz. Aqui, claro, volume. E aqui você define o gráfico aqui, amplia o gráfico, correto? E eu acho que isso é tudo que esse plugin, a parte mais interessante, claro, é o início do vídeo ali, que mostra as questões das fases. Então, muito obrigado a você que chegou mais aqui, um abraço e até o próximo vídeo.